dia, a paz seja convosco, amém? Mais um domingo, para estarmos juntos na última lição, na lição 13 da Escola Bíblica, da Revista do Espírito Santo, que vai falar dos frutos do Espírito. Mas antes da gente começar a nossa leitura, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para aprendermos da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado. Abençoa, Senhor, a minha vida, a vida de todos aqueles que vão ouvir da Tua Palavra, Pai. Obrigada por tudo. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O nosso texto bíblico encontra-se em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26. E diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e com concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-se uns aos outros, invejando uns aos outros. Vamos para a palavra introdutória. À medida que um cristão vai enchendo do Espírito Santo, o fruto do Espírito vai sendo produzido na sua vida e ele é progressivamente transformado à imagem de Cristo. Todos os dias somos chamados a despir-nos dos velhos hábitos e assumir a condição de filhos de Deus, tendo Jesus como nosso modelo. Contudo, podemos fazer isso pelo nosso próprio poder, dependendo do Espírito Santo, para alcançar este propósito. Aliás, essa é a obra dele em nós. Uma vez que estejamos cheios do Espírito Santo, teremos agregados à nossa pessoa características do Filho de Deus. Isso nos identificará como autênticos cristãos convertidos ao Evangelho e poderemos ajudar outros a terem um encontro com Cristo. Hoje nós vamos abordar o fruto do Espírito, descrito por Paulo aos irmãos da Galácia, em 3 dimensões: em nosso relacionamento com Deus, em nosso relacionamento com o próximo e em nosso relacionamento com nós mesmos. A intenção desse estudo é entender um pouco melhor como essas características do Espírito Santo podem se evidenciar na vida do crente, de tal forma que possamos ver suas aplicações em diferentes contextos. Primeiro, em nosso relacionamento com Deus. A frutificação é o resultado natural de uma vida que está unida a Cristo pela fé. Sobretudo, se colocarmos o destaque às palavras de Jesus, a analogia que ele fez do fruto em seu ensino sobre a videira, as varas e a boa colheita, lembramos-nos de que Cristo e sem o Espírito Santo nada podemos fazer. O fruto do Espírito possui 9 qualidades que ajudam o cristão a desenvolver melhor o seu relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade e bondade, fé,
mansidão e temperança. Destes, o amor é o primeiro e o mais importante. No primeiro, que se trata do relacionamento com Deus, nós temos o amor. O amor ou a caridade, né? É a primeira e principal virtude observada no fruto do Espírito, pois só é verdadeira a espiritualidade que tem como ponto de partida o mesmo sentimento altruísta e inabalável que Deus tem pela humanidade. João 3:16, 15 e 13. Somente pelo amor autossacrificial que foi expresso por Deus no sacrifício de seu Filho, esse fruto pode ser produzido. Ele ocorre a partir do fluir do Espírito Santo em nosso interior, e é esse sentimento que está na base de todos os demais dons listados em Gálatas 5:22. Segundo ponto é a alegria. Alegria ou gozo significa regozijo, satisfação, dos quais são motivados pela presença viva do Espírito Santo. Cristãos frutíferos não perdem tempo com infinitas reclamações ou queixas. Alicerçados na certeza da salvação proporcionadas por Jesus, eles se mostram contagiados pelo prazer de estar em comunhão com Deus e pela certeza que estão cumprindo a sua vontade. O terceiro ponto é a paz. O termo paz significa concórdia, harmonia, reconciliação. Esse aspecto do fruto do Espírito independe das situações da vida terrena. Devemos tanto viver em paz como promover a paz, pois somos uma comunidade reconciliada com Deus e de relacionamentos pacíficos. Quando a igreja cumpre a sua missão evangelizadora, concorre para que as pessoas tenham paz, pois em Cristo Deus reconcilia o mundo consigo, perdoando-lhe os pecados e guardando-lhes o coração e o pensamento. Vamos para o segundo ponto, nosso relacionamento com o próximo. O nosso relacionamento com o próximo é uma das melhores oportunidades de demonstrarmos que possuímos os atributos do Espírito Santo frutificado em nós. Esses atributos não nascem naturalmente do espírito humano. É necessário possuir o Espírito de Cristo e viver em santidade e em obediência ao Senhor. O primeiro ponto do nosso relacionamento com o próximo é a longanimidade. O termo longanimidade significa capacidade de manter o ânimo, ter paciência. Em relação às promessas divinas, ela se revela como a necessária fé que o cristão precisa ter em Deus. Em relação ao próximo, indica disposição que o cristão tem para perdoar. Segundo ponto, benignidade. A benignidade traz consigo a ideia de gentileza, amorosidade, carinho. Devemos ser pessoas benignas, desejosas de ajudar, nunca rudes ou grosseiras. Nosso exemplo é o próprio Deus, que nos trata com grande amor e carinho. A excelência de caráter e consequente inclinação para o bem, que caracterizam a manifestação do fruto, são fonte do ato salvífico de Cristo. Terceiro ponto, bondade. A palavra bondade significa beneficência. Sentido do termo vai além do conceito de benignidade, pois apresenta também em ação, motivado pelo amor, no ato da salvação. A bondade de Deus manifesta-se objetivamente na entrega do seu Filho para morrer na cruz em todas as obras que este realizou. Em nosso relacionamento com o próximo, a bondade nos motiva a tratar o outro de maneira compassiva e amorosa. Terceiro ponto, em nosso relacionamento com nós mesmos. Precisamos admitir que não é fácil frutificar espiritualmente, pois todos os dias travamos uma luta em nosso interior, onde os desejos pecaminosos da carne vivem em conflito com os propósitos espirituais de Deus. Contudo, se possuirmos um relacionamento com o Espírito Santo, sairemos vitoriosos nessa guerra. Então, o primeiro ponto do nosso relacionamento com nós mesmos é a nossa fé. O termo fé ou fidelidade significa confiança e certeza. Sem fé, o testemunho cristão perde a sua eficácia. Na Bíblia, Deus revela-se como aquele em que se pode confiar plenamente. O Senhor demonstra total integridade em tudo que revela e promete por meio da fé
que conseguimos alcançar promessas e suportar as dificuldades que tentam nos fazer parar. O segundo ponto é a mansidão. A palavra mansidão significa a capacidade de não reagir com violência diante da afronta, resignação, dar a outra face. A mansidão decorre da humildade, pois para vivenciá-la o cristão deve ser capaz de valorizar o outro e não ter de si um conceito maior do que convém. Esse fruto nos fará capazes de ter sempre uma resposta mansa, mesmo quando formos ofendidos ou maltratados. E o último ponto do nosso relacionamento com nós mesmos é a temperança ou o domínio próprio. O termo temperança significa domínio próprio, autodisciplina e autocontrole. O domínio próprio fecha a lista de dons, porque ele resume as características de uma pessoa que não age segundo as leis exteriores e limitadoras da liberdade pessoal. Antes atua por consciência própria. Somos instruídos pela palavra a dominar nossas paixões carnais, a dominar a nossa língua, enfim, a dominar a nossa índole pecaminosa. E a conclusão fica assim: nosso relacionamento com o Espírito Santo nos possibilita produzir o caráter de Cristo, ou seja, a frutificação de atributos que nos aproximam mais de Deus e proporcionam um melhor relacionamento com o próximo e com nós mesmos. Contudo, não há como produzir características encontradas em Gálatas, se não construirmos uma vida baseada em Cristo. Portanto, o fruto do Espírito é consequência de uma vida de obediência a Deus, santidade, oração e leitura da palavra. Eu encontrei mais 2 versículos, que sempre que nós precisamos, que nós passamos por momentos difíceis, se a gente pedir orientação do Espírito Santo, ele vai sempre nos guiar. E está lá em João 16:13, que diz assim: quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará de toda a verdade. E também, por muitas vezes, a gente se sente só nas nossas dificuldades. E podemos contar sempre com um ajudador que nos foi enviado por Cristo, para que ele estivesse do nosso lado, mesmo quando a gente se sente fraco, porque por muitas das vezes, para a gente alcançar os frutos do Espírito, a gente tem que estar em santidade, tem que orar, tem que jejuar, tem que pedir discernimento e direção a Deus, E lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, que também diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando a gente tiver dificuldade dos dons, dos frutos, dos dons não, me perdoa, dos frutos, a gente tem sempre o ajudador, o consolador, o Espírito Santo para nos guiar, Porque não é fácil, principalmente quando se trata de domínio próprio. E esse estudo, dos frutos do Espírito é um estudo muito vasto, muito grande, tem várias passagens e é muito legal a gente poder falar dos frutos do Espírito, Mas principalmente viver eles. Então, que Deus nos dê sabedoria e discernimento para que sempre que a gente precisar, a gente possa ter a ajuda do nosso Consolador, que nos guia, que nos fortalece e que está sempre conosco. Então, essa é a palavra, o estudo de hoje, e espero que vocês possam estudar mais sobre os frutos do Espírito, porque é muito interessante esse estudo, e é muito grande, a gente, em 15 minutos é pouco para a gente falar sobre o fruto do Espírito, Poderíamos falar por muito tempo, porque é um estudo bem, bem legal. Espero que todos tenham conseguido
tirar um bom proveito, tá? Desejo um domingo abençoado e cheio de paz para todos. Amém?